Tudo começou com um anúncio, um daqueles que a gente acha que nunca vai clicar, que parece fantasia, mentira ou, no mínimo, perigoso. Eu estava na sala, com minha filha dormindo no meu colo e uma notificação na tela do celular dizendo: procura-se mulher para fingir ser esposa de um milionário por 7 dias. Pagamento 100 mil lires, sigilo absoluto. Sorri, claro, porque parecia um absurdo, mas por dentro algo em mim gelou. Talvez fosse o desespero, talvez fosse o destino. Naquela semana, a escola da minha filha tinha ameaçado cortar a matrícula por falta de pagamento. Meu aluguel estava atrasado e meu último emprego, como babá de uma família que viajava mais do que ficava em casa, havia acabado sem aviso. Eu não tinha muitas opções, ou melhor, eu não tinha nenhuma. Liguei para o número. Do outro lado da linha, uma mulher séria, direta, explicou as condições. Tudo era legal. Tudo tinha contrato. Nada íntimo seria exigido. Eu só precisava fingir ser esposa de um homem poderoso por uma semana cheia de compromissos sociais e empresariais. Ele precisava passar a imagem de estabilidade emocional para garantir a assinatura de um contrato milionário com investidores conservadores. O amor, claro, não entrava nessa equação. Na manhã seguinte, um carro preto parou na frente da casa da minha mãe. Me deram roupas, instruções, um roteiro de vida a dois e me conduziram até uma mansão que parecia cenário de filme. Foi lá que conheci Arthur Prado. Alto, imponente, bonito e inacessível. Ele me olhou como se já soubesse tudo o que precisava. Disse: não preciso que você seja perfeita, preciso que você seja convincente. E assim, sem aperto de mão, sem sorriso, começou o nosso contrato. Eu tinha que decorar onde nos conhecemos, como foi nosso primeiro encontro, qual era a nossa música favorita e como ele me pediu em casamento durante uma viagem para a Toscana. Tudo mentira, mas tudo milimetricamente organizado para parecer verdade. Cada toque, cada foto, cada olhar, tudo fake. Pelo menos era o que eu pensava. Arthur era frio, direto, objetivo. Dormíamos em quartos separados, mal trocávamos palavras fora dos compromissos. Ele só se aproximava quando havia plateia. Quando não havia, ele era um silêncio ambulante. E mesmo assim, eu me sentia observada. Havia algo naquele jeito contido, naquele olhar que evitava o meu. Algo que me fazia querer entender o que ele escondia. No terceiro dia, tudo começou a mudar. Estávamos jantando à luz de velas. Sim, isso fazia parte do cronograma. Mas uma tempestade derrubou a energia da casa e ficamos sozinhos, sem luz, sem celular, sem roteiro. Foi a primeira vez que o vi sem máscara. Ele se sentou ao meu lado e, em voz baixa, disse: hoje seria aniversário da minha mãe. Ela morreu há 6 anos. E eu ainda não consigo visitar o túmulo dela. Ficamos em silêncio por longos minutos. Eu não soube o que dizer. Só encostei minha mão na dele. Ele não recuou. No dia seguinte, algo nele mudou. Ele me ofereceu café. Me perguntou se eu estava dormindo bem. E mais tarde, me convidou para caminhar com ele pelos jardins da propriedade. Nessa caminhada, falou da infância, da pressão de crescer sozinho, da ausência emocional do pai e da culpa que sentia por ter se tornado tão insensível. É mais fácil pagar por companhia do que permitir que alguém veja quem eu sou. Essas palavras ficaram comigo. No quarto dia, fomos a um evento beneficente. Entre sorrisos e câmeras, reencontrei a ex-noiva de Arthur, Bianca, uma mulher que exalava controle e perfeição. Ela se aproximou, me olhou dos pés à cabeça e disse: você é melhor atriz do que a anterior. Pelo menos sorri mais convincente. Naquela noite, chorei no banho. Pela primeira vez, desejei que aquilo tudo fosse real.
e desejei mais ainda que ele também quisesse. No quinto dia, ele me chamou até seu escritório. Achei que fosse trabalho, mas ele fechou a porta, desligou o celular e disse: "Quero passar o dia com você, sem roteiro, sem paparazzi, só nós." Passamos o dia na ala antiga da casa. Ele me mostrou fotos da família, me apresentou ao cachorro que ficava no canil nos fundos. Fez questão de cozinhar, mal, mas com intenção, e depois me levou até a biblioteca. Lá, leu para mim um trecho de um livro que ele costumava ouvir quando pequeno. "Você não precisa consertar ninguém, só precisa ficar ao lado quando tudo parecer prestes a quebrar." E foi isso que senti com ele, que eu podia ser eu. E ele também. Naquela noite, deitamos no sofá e ele encostou a cabeça no meu ombro. Dormiu ali, sem palavras, mas com o corpo falando tudo o que ele não conseguia expressar. No sexto dia, tudo ficou mais intenso. Ele me levou para fora da cidade, até uma casa de campo, simples, sem luxo. Disse que aquele era o único lugar onde ele se sentia em paz. Lá conversamos sobre a vida, sobre medos, sobre o que faríamos se o contrato não existisse. Ele me deu um colar com um pingente em forma de lua. Minha mãe dizia que quem dá a lua dá tudo, porque ela representa o tempo, e o tempo é o presente mais valioso que existe. Voltei com o colar no peito e o coração entregue, mas aí veio o sétimo dia. A agência me chamou, disse que tudo seria encerrado. Me entregaram o restante do pagamento. Arthur sumiu. Não se despediu, não apareceu. Fui embora da mansão sem vê-lo, sem ouvir nada, sem saber se o que a gente viveu era real ou só mais uma parte do contrato. Em casa, tentei seguir, mas a dor de ter sido descartada depois de ter sentido tudo aquilo me corroía. Até que uma semana depois, alguém tocou a campainha. Era Amanda, a assessora, sem maquiagem, sem salto, com olhos cheios de emoção. Ela me entregou uma caixa e disse: "Ele não sabe se você vai aceitar, mas precisa que você saiba." Dentro da caixa havia um álbum com fotos da nossa semana, mas não as oficiais, as espontâneas, sorrisos reais, olhares trocados, uma carta, escrita à mão, com a letra dele. Eu não sabia que era possível amar alguém em 7 dias, mas foi você quem me ensinou que tempo não mede o que é verdadeiro. Eu te deixei ir porque tive medo, medo de te amar fora do roteiro. Mas se você estiver lendo isso, é porque ainda há tempo. Estou na casa de campo, onde deixamos nossos silêncios e nossos sorrisos. Se quiser tentar, estarei esperando. Sem contrato, sem prazo, só amor. No mesmo dia, fui. Cheguei lá com o coração disparado. Ele estava na varanda, de pé, me olhando como quem vê o milagre que não pediu, mas recebeu. "Você veio. Eu nunca fui embora." Ele tirou algo do bolso, um anel, simples, mas com a mesma pedra da lua do colar. "Eu contratei uma esposa por 7 dias, mas encontrei a mulher da minha vida. Quer ser minha esposa de verdade?" E dessa vez, eu não estava atuando. Sim, eu disse sim. Hoje vivemos uma vida de verdade. Minha filha o chama de pai. Eu chamo ele de lar. E todos os dias, ao olhar para o céu, lembro do que ele me disse: "A lua é o tempo. E o tempo que vivemos juntos foi só o começo." Se essa história te emocionou, comenta aqui. Eu acredito no amor que começa sem aviso. Curte, compartilha com alguém que precisa acreditar no amor de novo. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora no canal Entre Beijos e Lágrimas. A gente se vê na próxima história.